Então agora nós já podemos calcular a força de arrasto, né? Uma equação também simples. Aqui eu tenho o prédio em planta, né? 1606 por 705. A gente está calculando no nosso eixo Y, né? E eu vou usar a fórmula. A força de arrasto, então, é o nosso Q que nós achamos. 47,21 vezes a área. A área do nosso sexto pavimento, como eu estou no eixo X, eu vou pegar aqui o 705 vezes 3,06. Opa! Vezes o coeficiente de arrasto, que é 1,35. A força de arrasto, então, 480,7 kN no sexto pavimento. Para a gente calcular o momento, a gente vai voltar lá na planilha, que lá é mais fácil a gente visualizar como que o momento vai atuar nessa edificação. A gente vai utilizar esses valores para conseguir calcular o momento que está atuando aqui na base do prédio. A gente vai precisar também calcular todas as outras forças, afinal a gente só calculou uma delas, né, no sexto pavimento. A gente vai calcular todas e a partir de todas a gente consegue calcular os momentos. É mais fácil fazendo do que falando. Então aqui só para a gente se situar na nossa planilha, eu tenho aqui todas as alturas de cada pavimento do nosso prédio. Eu tenho as dimensões da fachada e nós estamos considerando a fachada L1. E aqui eu tenho os parâmetros, né? Nós calculamos o S2, né, que deu 0,925 no sexto andar. Se a gente quiser ver, eu tenho aqui as nossas tabelas. Basta preencher aqui os dados da tabela e eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e refiz todas as contas para todos os pavimentos, né? Lembrando que cada pavimento tem 3,06 metros de altura. E aí a gente consegue calcular com esses dados as velocidades básicas, a nossa pressão dinâmica e junto com a área a gente determina essa força, né? Basta a gente ter o nosso CA. Esse CA, só relembrando aqui, a gente pegou as dimensões do prédio, dividiu, a gente entra no gráfico e determinou o nosso CA de 1,35. Com isso, a gente consegue determinar as forças, né? Se eu fizer um esquema bem simples aqui no prédio, ó, à medida que o nosso prédio aumenta, a nossa força vai ser maior no prédio, como era esperado. Afinal, a velocidade do vento é maior. E agora a gente vai calcular os momentos. Para calcular os momentos, a conta é muito simples. Afinal de contas, a gente pode interpretar essa situação como se o prédio fosse uma viga que está engastado aqui na base, né? E eu tenho forças concentradas atuando sobre o nosso prédio. Então, o momento vai ser a força vezes a distância. E a gente vai fazer isso passo a passo, à medida que a gente vai descendo no nosso prédio. Para fazer o primeiro, né, o nono pavimento, vai ser 17,7 vezes a altura do nono pavimento, que é 3,06. Então o momento aqui no pé do nono pavimento é 54,16. Se eu quiser calcular aqui no oitavo pavimento, né, na base do oitavo pavimento, vai ser o 17,7, que é essa força que está atuando em cima. Só que agora a nossa distância, ó, ela é 2 vezes 3,06. E além dessa força de 17, eu tenho mais uma força aqui de 14,7. Então mais 14,7 vezes a nossa altura. Ou seja, eu tenho um momento aqui. Opa, deu coisa errada aqui, ó. Faltou mais. Agora sim. Então deu 153,3. Se a gente repetir esse processo para cada pavimento, a gente acha o momento em cada pavimento. Por que eu faço o momento em cada pavimento e não somente na base? Essa planilha eu utilizo ela para calcular a flexo-compressão nas paredes de alvenaria. Então eu preciso dos momentos em cada pavimento. Mas se eu quiser saber só o momento de tombamento, é esse aqui, ó, é o momento que está atuando na nossa base do prédio. Quando se calcula reservatórios elevados, tanques ou torres, o cálculo da estabilidade dessas estruturas é feito aqui embaixo. Inclusive, se você quiser ver a estabilidade, né, aqui também tem as fórmulas do desaprumo. Aqui o ângulo de desaprumo já está calculado, né? Se a gente tiver o peso de cada pavimento,
Basta a gente preencher aqui em cima e aí a gente consegue calcular a nossa força devido ao desaprumo e o momento devido ao desaprumo. Mas não é o objetivo do vídeo de hoje. Caso você queira ver aí o cálculo do desaprumo ou então o cálculo da estabilidade global, deixa aí nos comentários, eu quero estabilidade global. Pessoal, é só isso aí, aquele abraço, a gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado.